Senhor, eu, de novo, junto com os meus irmãos, que temos, Senhor, a Tua palavra como espada, uma adaga, Senhor, de dois gumes, para fazer a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Te suplicamos, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra viva, Senhor, alcance o nosso coração nesta hora. Precisamos que o Senhor entre com socorro, para que os nossos ouvidos, Senhor, possam ouvir. Nosso coração, Senhor, seja capaz de compreender e receber a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, graças, Senhor, para falar com os meus irmãos. Não há dignidade em mim para fazer isto, Senhor. Mas nos refugiamos no sangue do Cordeiro. E confiamos que o Senhor é o fazedor da obra. Sabemos que somos vasos de barro. Apenas isto, Senhor. E por Tua bondade e misericórdia, possamos ouvir a Tua palavra nesta hora. No nome bendito do Senhor. Amém. Irmãos, vamos retornar ou dar sequência ao tema, que estamos compartilhando com os irmãos em alguns domingos, ou seja, sobre o reino de Deus. E Deus tem colocado no meu coração mais algumas coisas. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E com certeza em mais uma reunião. Não sei se vai ser a próxima, enfim. E temos alguns passos, para dar ainda nesse tema. Consideramos assim bastante importante. E confiando no Senhor, nós vamos fazer isso juntos hoje, em nome de Jesus. Mas antes da gente prosseguir, é sempre bom a gente dar uma recapituladinha naquilo que vimos na última. Não foi domingo passado, não foi no outro, né? Quem não estava 15 dias atrás? O Fernando e o Tony. Mais alguém? Ali. Então, naquele domingo, 15 dias atrás, nós terminamos falando com os irmãos sobre a diferença que existe entre o reino de Deus e a igreja. E falamos que essa diferença, ela de maneira nenhuma separa o reino de Deus da igreja. Ou seja, o fato de haver diferenças entre o reino de Deus e a igreja, poder, de uma certa forma, distinguir ou ver as duas coisas, não significa que o reino de Deus e a igreja são coisas separadas. Por um lado, o reino de Deus e a igreja estão misturados, ou podemos dizer que são uma coisa só. Mas, por outro lado, dá para a gente visualizar, diz assim, a face do reino
e a face da igreja. Quando a gente consegue ter esse discernimento, muitas coisas ficam mais claras para nós. E nós podemos perceber, né, a grandeza desse propósito maravilhoso que o nosso Deus está realizando, né, em Cristo Jesus, seu Filho amado. Então, rapidamente, eu quero citar, né, o que vimos há 15 dias atrás em relação a isso. Nós procuramos colocar o reino de Deus, não vou ler um texto, não vou me alongar muito nisso. Nós procuramos colocar os irmãos, para estabelecer alguma diferença entre igreja e reino de Deus, que o reino de Deus, ele é um fato. É algo que existe em Deus. E esse fato que existe em Deus, ele está posto, ele está depositado em Cristo Jesus, seu Filho. Ou seja, Deus eterno, decidiu no seu coração que o seu reino, o seu reinado, se manifestaria, se expressaria, seria trazido à existência em seu Filho, o Senhor Jesus. Nós falamos também que o reino de Deus, ele não é apenas um fato que está estabelecido em Cristo Jesus. Ele não é uma coisa parada, né? Pelo contrário, notamos que aquilo que o Senhor estabeleceu, Deus eterno estabeleceu na pessoa do Filho, é algo que está ativo desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tem trabalhado, a sua obra está presente, está construindo esse reino, né, desde antes da fundação do mundo. Deus não começou, né, esta obra há alguns anos atrás. E isso também não é um acidente no propósito de Deus. Nós vimos, nós compartilhamos vários textos com os irmãos, né, que isso sempre esteve no coração de Deus. E sempre Deus esteve trabalhando nisso. Porque quando Deus fala das coisas mais antigas relacionadas com a sua obra, nós já podemos ver ali o reino de Deus. Nós até comentamos alguns dias atrás que, com certeza, a causa do pecado de Satanás, do levante de Satanás, é o fato do Filho ter sido declarado Rei, o Rei de Deus, em toda a criação de Deus. Nós falamos também, né, que essa atividade, essa ação de Deus, ela é soberana. Mais dificuldades que têm surgido, né, no curso desse propósito de Deus, Deus vai triunfar, porque não tem como aquilo que está no coração de Deus deixar de se cumprir. Por último, falamos que, olhando para Mateus capítulo 13, vendo lá 7 parábolas,
e trazendo isso já para mais perto de nós, o Senhor Jesus falou que o reino de Deus é como uma pescaria, como alguém que lança as redes no mar e tira das águas muitos peixes. E ali eles separam o que é bom, o que é ruim, o que é bom ele coloca no cesto, o que é bom ele joga fora. Então a gente observa que o reino de Deus, essa obra eterna de Deus, ela vai triunfar. Ela vai terminar com um fruto, com uma colheita para Deus, ou seja, com um cesto cheio, né? Como o próprio Senhor Jesus disse. E a igreja? O que é a igreja? Né? Estamos definindo, procurando definir, colocar essas diferenças, enxergar essas diferenças. Nós vimos que a igreja, ela é o resultado desta atividade, ou desta ação, ou desta obra do reino de Deus. Até falamos que uma maneira de enxergar bem as duas coisas é que o reino e a igreja pode ser visto como causa e efeito. Então, o reino operando, ele vai trazer à existência a igreja. E Jesus disse que o reino é como alguém que joga a rede e tira da água peixes. Então, quando o reino opera, ele vai produzir um fruto, uma colheita para Deus. E esta colheita, né, ela é a igreja. Vimos ali em Atos capítulo 2, na sequência destas coisas. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele anunciou Jesus como rei, como aquele que acabara de ser entronizado, de ser coroado, vamos dizer assim, nos céus. Imediatamente a igreja surge ali. Ou seja, o reino traz à existência a igreja. Até falamos que pouco, ou quase nada, né, nos evangelhos nós temos sobre a igreja. Os evangelhos introduzem o reino de Deus, eles apontam para o reino de Deus. Por que não é dito quase nada sobre a igreja? Porque a igreja, ela virá na esteira do reino. O reino, tendo se manifestado, ele vai trazer à existência a igreja. E lá em Atos 2, né, é um momento em que isso fica muito claro. Compartilhamos com os irmãos que a igreja nada mais é do que aquilo que o reino procura, descobre e reúne. As 7 parábolas de Mateus 13 colocam esta tremenda verdade. O reino se manifestou. E ele tem procurado. Ele tem encontrado. Ele tem reunido. A igreja é esse fruto do reino. A primeira parábola de Mateus 13, Jesus diz que o reino é uma anunciação. Alguém saiu anunciando a palavra. Depois nós temos 7 fases, 7 épocas, dificuldades, mas no fim alguém está jogando a rede e tirando da água muitos peixes. Uma parte não presta, mas uma parte é boa. Então o que é a igreja? E no que ela é diferente do reino? Ela é diferente do reino porque ela é o fruto do reino. Ela é aquilo que o reino reuniu depois de ter procurado e encontrado. Nós falamos também que a igreja é o triunfo da palavra do reino. Na parábola do semeador,
Jesus disse que o reino, como uma palavra anunciada, encontra bastante dificuldades. A maior parte é perdida, da semente lançada. Mas vai haver uma frutificação. A 30, a 60 e a 100 por um. Então a igreja é o triunfo da palavra, do reino. Guarde isso, irmão. O reino de Deus fala. Há uma declaração em relação ao reino. Qual é essa declaração? Que o Senhor Jesus é o Rei eterno de Deus. Como consequência disso, uma colheita, uma frutificação vai ocorrer. A 30, 60 e a 100 por um. Também falamos que a igreja é aquele lugar onde o governo de Deus, ou onde o reino de Deus pode ser encontrado. Ou seja, a igreja é um vaso onde o reinado, ou o governo soberano de Deus pode ser encontrado na terra. O governo soberano de Deus não é encontrado na terra e nem em nenhum outro lugar, na sua plenitude, a não ser na igreja. E isso é maravilhoso, né? Mas também muita responsabilidade. A igreja é um vaso onde repousa o reino dos céus. Vimos que lá em Atos, muitos não tinham coragem de entrar numa reunião dos santos. Por quê? Porque a autoridade de Deus estava ali. Bem rapidinho eu citei, né, 15 dias atrás, que a igreja é aquele vaso onde o caráter do rei é desenvolvido, ou a igreja não é outra senão a personificação do rei. Se você ler capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está num lugar, num monte, e ele é cercado por seus discípulos. Então ele começa a falar do reino de Deus. E ele ensina, né, ele anuncia todas aquelas leis maravilhosas do reino de Deus. De quem Jesus estava falando ali? A princípio dele mesmo. Só ele preenche o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mais ninguém. O sermão da montanha são as leis do reino. Nós temos ali o caráter do rei. É como se Jesus estivesse fazendo uma propaganda do reino, né? Se aquilo ali é para ser desenvolvido e construído e formado em filhos, em discípulos, então a igreja é o vaso onde o caráter do rei é desenvolvido. Mas isso é uma coisa muito preciosa. Pois na velha criação foi desenvolvido o caráter do diabo. Nós vamos ver depois, Efésios 2, Paulo diz que todos nós tiramos 10 nesta escola.
Mas aqui está o Rei de Deus. E ele traz todas as suas leis. Que é ele mesmo. Está falando do seu próprio ser, da sua própria natureza, da sua própria essência. E por último, depois com calma você pode ver isso, a igreja ela é coerdeira de Cristo. Nós falamos mais no começo, né, que o reino de Deus é a herança do Filho de Deus, mas também é a herança dos homens. E Jesus falou para os seus discípulos que no dia da sua volta vai ser dito aos seus escolhidos, né, que eles são bem-vindos para receberem o reino de Deus que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Então o reino, que é uma herança do Filho, nesse sentido também é uma herança dos homens, mas a igreja, ela precisa enxergar um pouco mais, além do reino ser uma herança, ela é coerdeira com Cristo no que diz respeito ao seu reinado. Quando você olha para o capítulo 21 de Apocalipse, o capítulo 22, nós não vamos ver isso agora, versículo 24, versículo 2, e todo o contexto, você vai encontrar a igreja ali reinando com Cristo. Então ela não é só alguém que tem uma herança junto com Cristo. Ela tem uma herança junto com Cristo, mas ela reina com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais. Eu quero compartilhar algumas coisas mais práticas com os irmãos e trazer isso mais para perto de nós, né? Eu acho importante a gente ter isso bem claro, bem definido, no nosso coração, pedir graça para o Senhor, revelação para o Senhor. Mas, se isso não for a nossa experiência, se não formos realmente participantes disso, acho que de maneira nenhuma teremos alcançado, né, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nosso Pai, Ele quer ver isso vivo em cada um de nós. E nós, como igreja dele. O Espírito de Deus quer que isso seja a nossa experiência. Então, hoje eu queria avançar fazendo uma pergunta para esse. O que a palavra de Deus fala a respeito de como entrar e de como fazer parte do reino de Deus? Porque eu acho que isso é o que importa. Teve um homem que ele se aproximou de Jesus, apesar de ele não ter falado isso abertamente, né, mas como o Senhor Jesus sabia todas as coisas, houve entre este homem e o Senhor Jesus uma conversa muito preciosa relacionada com isso. E ali nós temos uma chave, irmão, que não podemos ignorá-la quando olhamos para a palavra de Deus
buscando luz para essa verdade tremenda, né? Vamos ver o que aconteceu entre Nicodemos e o Senhor Jesus, que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse texto, irmãos, tem muitas verdades relacionadas com o que estamos vendo. Eu quero, junto com os irmãos, olhar para algumas. A primeira delas, Jesus está dizendo aqui para Nicodemos que o reino de Deus ele está completamente vedado ou fechado para a velha criação. O homem que ainda não foi regenerado, o homem que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não é uma nova criatura, aquele que ainda não nasceu de cima, aquele que ainda não nasceu do Espírito Santo, aquele que ainda não se uniu a Cristo, colocando nele toda a sua confiança e esperança, aquele que ainda não se apropriou
da graça do Pai manifesta, trazida em Cristo Jesus, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Ou seja, aquilo que a velha criação possui, daquilo que a velha criação é constituída, de maneira nenhuma, o reino dos céus pode ser por ela acessado, alcançado, visto. Por que isso é importante, irmãos? Porque se temos clareza de que o reino de Deus é algo que alcança a nova criação, isso estabelece de imediato uma separação profunda entre os homens. Ou não? Eles podem estar dormindo na mesma cama e colocarem na mesma cama dois reinos completamente diferentes, opostos, pelo fato de um ser nascido novo e o outro não. Vamos associar esse texto de João com um texto de Paulo aos Coríntios. Observe que aqui em João, antes de a gente falar, no capítulo, no versículo 6, o Senhor Jesus disse assim, que o que é nascido da carne é o quê, irmão? Carne. Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós temos os dois reinos. Aqui nós temos os dois tipos de homens. Aqui nós temos a velha criação e a nova criação. Uma que responde, uma onde o reino de Deus opera e a outra está completamente alienada. Não pode ver, nem tocar, nem participar, nem receber absolutamente nada do reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo aqui está falando do governo de Deus. E junto com o governo de Deus, ele fala da ressurreição. Que a morte é um inimigo de Deus. E Jesus venceu. Ele está colocando debaixo de seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então nós temos dois homens aqui, Cristo e Adão. Um introduziu a morte e o outro trouxe a ressurreição, ou a vida de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, vida da ressurreição. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui nós temos mais uma vez a velha criação e a nova criação. O que está sobre a velha criação? Está operando e reinando sobre ela a morte. Mas sobre a nova criação está operando a vida de Cristo, a vida do segundo homem, a vida daquele que ressuscitou, a vida daquele que é o cabeça da igreja. É aqui nesta vida que o reino de Deus se manifesta. Por que Nicodemos não podia ver e nem entrar no reino de Deus? Por que ele não podia ver o reino de Deus? Ele era cego? Por que ele não podia entrar? Ele não tinha perna? Irmão? Só por isso que estava preocupado. Você não viu a máscara? Morto. Ele era velho homem. Ele não podia ver. E nem entrar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho para frente, no capítulo 5, a partir do versículo 14, Paulo fala assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Coisa maravilhosa. É assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tem uma versão que fala uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Paulo disse assim, olha, a gente percebe nessas palavras de Paulo que ele deveria saber, antes de nascer de novo, de ser feito filho de Deus, ele deveria saber algumas coisas sobre Cristo. Porque ele foi contemporâneo do Senhor. Tanto é verdade que ele perseguiu os discípulos do Senhor Jesus. Eu não sei se Paulo chegou a ver o Senhor Jesus na sua carne, mas que ele sabia muita coisa sobre Jesus, ele sabia, porque ele decidiu no seu coração acabar com todos os discípulos do Senhor Jesus. Então, ele tinha a ficha, segundo os homens do Senhor Jesus, ou não? Paulo não ia perseguir a igreja toda. Ele tinha a ficha do Senhor Jesus. E para ele, no seu entendimento, ou naquele conhecimento humano que ele tinha do Senhor Jesus, o Senhor Jesus era um impostor para ele, era um falso profeta. Era um mentiroso. Por isso ele decidiu destruir aqueles que confessavam fé nele. Mas quando ele foi gerado de novo, aí ele diz que ganhou outro conhecimento a respeito de Cristo.
Por que Paulo não podia ver o Senhor Jesus antes? Porque ele era velha criação. Nicodemos era mestre em Israel. E ele não entendeu nada que o Senhor Jesus falou. O Senhor falou, Nicodemos, estou falando de coisas pequenas, você não entende. E se eu falar dos céus? Nicodemos, você como velho homem não pode ver que eu estou aqui e estou no céu ao mesmo tempo. Nicodemos, você como homem natural não pode ver que aquela figura da serpente que foi levantada no deserto fala de mim. Mas por que o Senhor Deus não reinou sobre o seu povo no Egito? Por quê? Porque o Egito e o povo de Israel, naquela situação, estavam debaixo desse trabalhar de Deus, desta revelação de Deus, e as verdades de Deus estavam sendo construídas ali, né? Nos tipos, nas figuras. E nós sabemos que o Egito é um tipo do mundo, é um tipo do reino de Satanás. Faraó é um tipo do diabo. Deus não pôde reinar sobre Israel, que era povo de Deus e também tipo do verdadeiro povo de Deus que viria depois, a igreja, ali no Egito. Deus teve que ir lá e tirar o povo dele de lá. Olha o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Se você ainda tem alguma dúvida. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Quem tem uma palavra diferente para pendor? Inclinação. Quem já viu um pé de girassol aqui? Girassol, conforme o sol vai mudando a sua posição durante o dia, ele vai também mudando a sua cabecinha. Vocês já notaram isso? De manhã está olhando para lá, de tarde ele está olhando para cá. Paulo está dizendo que a carne, ela se inclina para Deus. Para a morte. Verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A carne todo dia ela vai acordar cedo. Ela não dorme. Vamos dizer que ela acorda cedo, ela já vai inclinar a cabecinha dela para inimizade contra Deus. A natureza caída do homem, ela é irreconciliável. Pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que Nicodemos não podia ver e nem entrar no reino de Deus? Porque como homem natural, ele não tinha sido ainda gerado de novo, ele estava na carne. E na carne, ele era inimigo de Deus. Ele não podia agradar a Deus. Irmãos, aqui nós temos o reino de Deus. O que é agradar a Deus? É se colocar
debaixo da sua vontade soberana. Quando Deus colocou a sua vontade para o homem lá no Éden, o homem não agradou a Deus, ele não fez a vontade de Deus, ele se rebelou contra Deus. Desde então, a sua natureza se move nesta rebelião. Então, este homem velho nunca se colocará debaixo do governo soberano de Deus. Quem já ouviu aquela expressão? É como bater em ferro frio. Já ouviu? Tenta entortar um ferro frio. Ele não entorta. Não adianta você bater nele com madeira, que ele não entorta. Ele é duro. O que Deus fez com isso? Deus deu uns ajustes, deu uma acertada, deu uma melhorada. Falou, vamos ver se agora funciona. Foi isso que Deus fez com essa velha criação aqui? Não. Ele matou ela inteira. Colocou ela na cruz. Cristo é o último Adão, o último descendente dessa raça. Ele se fez carne, se fez um de nós, se fez um igual. E quando ele vai à cruz, nós vamos com ele, ele é nosso representante. E Deus vai trazer à existência uma nova raça, uma nova humanidade em Cristo. Também, quando e onde? Na sua ressurreição. Ali, o Senhor Jesus é chamado de segundo homem. Lá no texto que lemos de 1 Coríntios, ele recebe esse nome. Na sua morte, ele é o último Adão. Na sua ressurreição, ele é o segundo homem. Este segundo homem fez toda a vontade de Deus. E é nele que Deus vai gerar pelo Espírito Santo uma nova raça, uma descendência. E é nessa descendência que o reino de Deus vai operar. É aqui que a vontade soberana de Deus vai encontrar guarida, lugar para se estabelecer. Irmãos, às vezes a gente acha que o reino de Deus é uma questão de doutrinar uma pessoa, de ensinar a ela o que é certo e o que é errado. Dizer para ela, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. É muito mais do que isso. Quem está no reino de Deus está porque foi transportado por obra de Deus, por um milagre realizado pelo Espírito Santo, transportado do reino das trevas ou do reino de Satanás para o reino de Deus. Paulo fala isso quando ele escreve aos Colossenses. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 1, versículo 8. A minha secretária não buscar água para mim, ela bebe a vida, mas eu vou falar. Né? Colossenses 1. Colossenses 1, 8. Oi? 13, né?
Não entendi. 13, verso 13, né? Verso 13. Isso. Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1:13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Por causa disso, por causa dessa salvação, que o Senhor pode fazer isso por nós. Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pois homem nenhum sai, escapa desse reino das trevas sozinho. Quem é nascido de novo tem essa experiência, sabe o quanto foi difícil ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. A batalha que foi travada. Israel, se o Senhor não fosse lá no Egito, tivesse tirado Israel de lá, Israel estaria lá até hoje. Ou não? Por que Miriam pôde tocar o seu tamborim? Por que os irmãos e as irmãs lá daquela geração puderam se alegrar com o Senhor? Por que Moisés pode escrever os seus cânticos? Porque eles viram o braço forte do Senhor. O Senhor mesmo disse a Moisés: tenho visto a escravidão, o sofrimento do meu povo, e eu desci para ver isso. Ai, que coisa maravilhosa. Onde estávamos? Debaixo do jugo do império das trevas, porque nascemos lá. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, volta um pouquinho em capítulo 2, olha só, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha que situação. Como que um morto pode mudar sua sorte? Já viu algum morto mudar alguma coisa? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência é igual descendência adâmica, que serve o príncipe da potestade do ar, que nós sabemos que é Satanás. Paulo diz: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, a igreja é a eleita de Deus, a escolhida, a chamada, a separada. Pelo Espírito, Paulo está dizendo que o Senhor Deus te incluiu na ressurreição do seu Filho
e te vivificou em Cristo Jesus. E fez isso por graça, quebrando os grilhões da morte que Satanás tinha sobre todos. Porque o diabo reina pela morte. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do que esse versículo está falando? Do reino de Cristo. Do seu reino eterno. Da sua glória como Rei de Deus. Pedro, no dia de Pentecoste, falou disso. Pedro disse: ninguém aqui está bêbado. O que aconteceu foi que Cristo foi entronizado, coroado, e ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Irmãos, o reino é para aqueles que estão em Cristo, que foram tirados por mão poderosa de Deus do reino das trevas. Não pense nenhum de nós, não pensemos nenhum de nós, que um dia a gente estava sem ter o que fazer ali na praça, e alguém disse para nós: olha, você não quer se tornar um cristão? E a gente falou: olha, acho que é uma boa ideia, eu vou ser mesmo. E daquele dia para cá, eu conheci uma turma nova, né? Comecei a ler a Bíblia, gostei, tem muita coisa interessante, então aqui esperando ir para o céu. Essa ideia, irmão, nunca trará para o nosso coração a visão, a revelação de quem é Jesus. Paulo disse: eu estava morto nas garras do diabo. A única coisa que eu sabia fazer e podia fazer era a vontade dele. A minha mente, os meus pensamentos eram todos diabólicos. Se o meu resgatador ou o meu remidor não tivesse intervido, não tivesse mudado a minha sorte, se o Senhor Deus não tivesse me colocado na sua ressurreição e rompido os grilhões da morte, e jamais eu conheceria o seu trono. Mas ele disse: o Senhor fez isso por nós, por isso estamos assentados com ele à destra do Pai. João vai dizer isso lá no capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Por isso que eu pedi para você dar uma olhada lá. Lá a igreja aparece reinando com Jesus. Irmãos, isso não é pouca coisa. Alguém que o diabo teve por anos, um escravo. A palavra de Deus um dia diz que vai em Cristo colocar o pé sobre a glória de Deus. O reino é para esta nova criação. Vocês nunca notaram quando Jesus
dá aquela ordem, né, conhecida assim na igreja como a grande comissão. Ele manda os apóstolos anunciarem o evangelho a todo mundo. Na verdade, o que ele manda os apóstolos fazer é anunciar o evangelho do reino. E aí o Senhor disse assim, antes de dar essa ordem: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele diz assim também: todo aquele que crer e for o quê? Batizado. Por que esse batizado está aí, irmão? É porque essa autoridade, esse reino que está em Cristo, que é o próprio Cristo, é para a nova criação. E o batismo é o marco, é aquele evento que introduz o que creu em Cristo nessa nova criação. É a manifestação pública que o homem dá de que ele realmente virou as costas da velha criação. Vocês já notaram que o diabo tem feito de tudo para diminuir a importância do batismo nas águas do povo de Deus nesses últimos tempos? Batizar hoje nas águas está quase que um opcional. Mas é algo tremendo, irmão. Vamos lá para Mateus 28, nós vamos ler esse texto. Deixa eu dar uma acelerada aí. Mateus 28. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso equivale a uma declaração de: eu sou o único rei nos céus e na terra. Eu sou o governo soberano de Deus. O reinado está em minhas mãos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos de quem? Dele, do rei. Saiam e preguem o evangelho do reino, e a igreja surgirá. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se vocês quiserem ver os outros textos que falam destas mesmas coisas, vai aparecer lá o Evangelho do Reino, Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, de 44 a 49. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Alguém, vamos ler esses textos, irmão. Vamos gastar uns minutinhos aqui. Marcos 16, de 15 a 18. Irmão, bem rapidinho, lê para nós. O outro abre em Lucas 24, lê do versículo 44 a 49. 16, 15? Isso, até o 18. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Não, Marcos 16. Mateus. Disse-lhes: vão pelo mundo todo
e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Isso. Lucas 24, 44, 49. Depois lhe disse: são estas as palavras que lhes falei, estando ainda convosco. Me importava que se cumprisse tudo o que dizia de Moisés, os profetas e os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que Cristo padecesse ao terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de sonhos, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto seja. Então veja bem, irmãos. Nós temos o Senhor Jesus aqui, o rei, dando ordens, enviando seus discípulos. Eles deveriam anunciar, deveriam dar testemunho para todas as nações, deveriam fazer discípulos. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa questão de ser batizado. Ou seja, o discípulo tinha que ser batizado. Por que ele tinha que ser batizado? E tem que ser batizado? Porque o participante do reino é aquele que faz parte da nova criação. E observe que Jesus mandou batizar os que crescem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que está aí assim? Observe que Jesus manda promover, na verdade, uma troca de nomes aí. Aquela velha criação que precisa ser levada para a morte, porque ela já foi levada para a morte em Cristo na cruz, ela é a descendência de Adão. Ela é a raça adâmica. Podemos dizer que aquele é Adão. Mas o Senhor fala que aquele que crê nele precisa ser levado e colocado sob o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente for no livro de Atos, a gente vai encontrar, né, isso sendo declarado de uma outra forma. Ali os discípulos aparecem sendo batizados em nome de Jesus, que é a mesma coisa. Então, o que acontecia com aquele que cria em Jesus? Ele era mudado de nome, ou seja, ele era de fato reconhecido como alguém que trocou de cabeça. Alguém que deixou para trás a sua velha família e agora tem uma nova. Ele é nascido de Cristo. Ele tem sobre ele o nome de Cristo. Ele é uma nova criação. E, portanto, a autoridade e o reino de Deus alcança a sua vida. E é neste reino que ele vai viver para sempre. Essa é a igreja. Vocês observaram que lá em Atos, quando os irmãos anunciavam, davam testemunho, e as pessoas criam, logo em seguida elas eram batizadas. Ou seja, eles tinham pressa em declarar a sua nova
posição, seu novo endereço, seu novo cabeça, sua nova filiação. O apóstolo Pedro ele vai falar do batismo, ele faz um paralelo com a arca, que foi um instrumento usado para salvar Noé e a família dele. E por aquela arca, Noé foi tirado daquele mundo que Deus condenou e introduzido num mundo novo. E Deus trouxe a existência depois do dilúvio. Irmãos, vocês acham que o batismo das águas é pouca coisa? Quem resiste ao batismo das águas, na verdade, está resistindo à obra de Deus na sua vida. É uma maneira de dizer para Deus, olha, eu ainda não estou disposto a deixar para trás o velho homem. Eu ainda considero ele. E nós podemos afirmar sem dúvida que Deus não tem como fazer avançar a obra na vida do homem antes que ele entre nas águas e declare a sua morte e a sua ressurreição em Cristo Jesus. Para quem é o reino? O reino é para aqueles que mudaram de nome. Eram Adão, agora são Cristo. Que o Senhor nos ajude nisso. O Senhor abra os nossos olhos. E que isso alcance o nosso coração com grande poder. Pois o Senhor Jesus se manifestou para reinar. Dele é toda a honra e toda a glória. Todo o poder. Ele se manifestou para destituir o rei falso, o impostor, o usurpador, e arrebatar das suas mãos os escravizados e nos conduzir debaixo da sua luz, debaixo do seu cajado. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 16, ele fala que o pecado, ele reinou na morte. Ou seja, o diabo, estando um homem morto, ele reinou absoluto. Mas aqueles que foram colocados em Cristo, foram colocados na vida de Cristo. Portanto, neles o Senhor já reinou. Para além dos limites da vida do Filho de Deus, o reino de Deus não alcança. Por isso, no tempo de Deus, tudo que não é a vida de Deus, de Cristo, será varrido de toda a criação. Tudo será cheio do reino do Filho de Deus. Nós, na próxima vez que compartilhar, nós vamos encerrar, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos ver como isso deve ajustar a nossa vida.
Você, como essa nova criação é chamada para viver dentro desse reino. Você, como essa vontade soberana de Deus toca aqueles que agora são possuidores da vida do Filho de Deus. E nós vamos prestar muita atenção em Mateus 6,33, onde temos as palavras do nosso Senhor, e diz a nós que devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Essa deve ser a ocupação maior, ou a que realmente deve ser o centro da nossa vida. A igreja foi chamada para isso, para se ocupar com o reino do Filho de Deus. E temos junto com isso uma maravilhosa promessa, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Se não enxergarmos por revelação do Espírito o reino de Deus, nunca buscaremos o reino de Deus. Buscaremos sempre as demais coisas. E a nossa vida será pobre, extremamente fraca e diferente de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós como sua igreja. Que o Senhor nos ajude.